TV Rio Branco, são 11 horas e 15 minutos. Estamos começando mais uma edição do RB Notícias, ao vivo aqui no canal 8.1 SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Hoje, quinta-feira, 29 de outubro de 2020. Está chegando ao fim mais um mês, né? O penúltimo do ano. Dizem que quando os meses começam a terminar em BRO, é sinal de que o ano está acabando. Setembro, outubro, novembro e dezembro. Né? Muito bem, está acabando então o ano, muita gente dizendo que foi um ano perdido. Calma, gente, não foi bem assim, né? Digamos que não foi um ano dos mais positivos, mas não foi perdido, né? Muita coisa importante aconteceu. Claro que foi um ano complicado, está sendo complicado, mas com Deus no controle, vamos chegar lá, vamos vencer todos os obstáculos, né? Superar as barreiras, né? Abrindo portas e janelas para o futuro. Muito bem, o programa de hoje começa entrevistando o empresário Antônio Bastos. Ele é o representante aqui do Conselho Regional dos Técnicos Industriários, CRT, evidentemente filiado ao CFT, Conselho Federal dos Técnicos. Segundo ele, são mais de 600 aqui em Rio Branco, mas pouco mais de 200 talvez no Acre, mas talvez menos de 200 estejam devidamente inscritos. Não deixa de ser um desafio, né, inscrever mais gente, né, para fortalecer esse movimento. Tá? Depois eu converso com o representante também aqui do agente de fiscalização na região Acre e Rondônia, o Elton Lima, que está aqui já no banco de reservas. Seja bem-vindo, presidente. Prazer recebê-lo aqui no programa. Bom dia, mais uma vez, o nosso colega Antônio, meu xará. Nosso xará. O seu sócio também é Antônio. Antônio também, Antônio Carlos. O homem da Eletrofil, lembra? Nos anos 70, 80. O Antônio, ele seguiu a profissão do seu Otávio. Sim, sim. Né? Que era rebobinamento de motores elétricos. Isso. E o Antônio continuou a profissão. Um empresário de muitos desafios, né, e que colocou como sonho da vida dele a construção da indústria e comércio de bebidas Quinari. O doutor Otávio também seguiu para o ramo de construção, mas construção civil. Isso. Legal. Bom, antes de falarmos sobre o conselho, a sociedade surgiu quando? Quantos anos? Há quantos anos? Na verdade, aconteceu o seguinte, a minha profissão que me levou lá para dentro, a de eletrotécnico, né? O Antônio me contratou para fazer o projeto elétrico da indústria de bebidas Quinari, né? E, aliás, esse prédio aqui tem a sua chancela também nesse sentido, né? Graças a Deus, né? Grandes obras daqui de Rio Branco têm a minha participação como eletrotécnico, né? TV Rio Branco, Gazeta... Edifício Cristiano Mendes de Assis. Né? Pai do Narciso Mendes. Naquela época, aqui quem era o responsável pela obra era o Naildo. O Naildo. Eu fiz muitos serviços para Mendes Carlos. Irmão do doutor Narciso. Do Narciso, exato. Né? E Centro Olímpico, Fundação Hospitalar, toda a reforma do Banco do Brasil tem a minha participação como eletrotécnico. Legal, uma prova de que... Pronto, uma grande obra daqui foi o aeroporto de Rio Branco. Eu a executei, né? Tanto do aeroporto como do CIVAM, que é o Serviço de Vigilância da Amazônia. Né? Então, aonde tinha um fio que seja... Isso aí é do governo Sarney, o CIVAM, né? CIVAM é do governo Sarney, no finalzinho. Isso. E que depois foi, e hoje está... o que faz a proteção da região amazônica, né? Ela mantém os radares onde, se alguma aeronave estranha adentra a nossa região, o CIVAM, ela já detecta. Né? Tem um controle. Tem o controle total da região amazônica. A tecnologia, serviço da nossa segurança. Então foi isso que me levou a ser sócio com o Antônio. Foi depois da indústria em funcionamento, eu fiquei dando uma ajuda, né? E ele não me deixou mais sair. Ele largou de vez o outro ramo? Não, ele continua com de rebobinamento de motores, sim. Ele foi um grande pioneiro aqui, né? Isso. E hoje ele tem o motel, tem condomínio, né?
não é só o refrigerante, né? O ramo dele, mas o Antônio foi um empresário que ele soube investir. À época, eu acho que era só ele aqui. E como ele tinha sempre foi muito responsável, né? Muito, exato, muito controlado, organizado. Né? Ele fazia revisão também nos postos de combustíveis, que eram pouquíssimos naquela época. Grupos geradores, né? Sim. Grupos geradores, por isso que nós nos conhecemos. Foi quando eu dava manutenção em grupos geradores, né? Sempre precisava do serviço junto com o Antônio, íamos lá e foi assim que nós construímos a nossa amizade. Foi em função do vínculo profissional. A gente senta aqui para discutir um assunto, acaba levando, mas não tem problema. Mas faz parte da nossa profissão. Claro. Para concluir essa parte aí, que não nos interessava, mas acaba interessando, como é que foi aquela história que o senhor me contou um dia em off, que lhe contrataram de imediato, assim, da noite para o dia, para o senhor resolver um problema e o senhor saiu daqui praticamente assim, sem nenhum planejamento, mas deu tudo certo. Deu. A coisa foi feita de forma errada, mas deu tudo certo. Não, no final. Como é que foi? Foi no próprio aeroporto. Sim. Em função da manutenção do aeroporto, eu estou em casa, quando é o mais 11 e pouco, o telefone toca, né? E seu baixo, estou com um problema aqui no aeroporto, não tem iluminação nenhuma. E o guarda até proibiu do ônibus sair, porque... Isso mais ou menos em que ano? E isso já foi em 2001 para 2002. Uns 20 anos aí. Né? Não era no novo? Não, no novo. O novo foi inaugurado em 99. Agora o aeroporto já era velho, sem o novo, imagine depois do novo. Aí eu me larguei da minha casa, que é na Vilac, para o aeroporto. Cheguei lá, o Tavage, naquela época, ele chegava de Cruzeiro do Sul, próximo da meia-noite. Sim. E ele estava sobrevoando, porque não tinha iluminação. Era um bandeirante que eles faziam, não? Era o Fokker. O Fokker. É um pouquinho maior que o bandeirante. Né? Um pouquinho maior. É o Fokker 56. Mais moderno, então. Pois bem, aí eu cheguei lá, aí ele falou, precisa tirar as baterias, o motor não parte. Eu falei, o que é que eu ensinei para vocês? Que na eletricidade você tem que ter calma e raciocínio. Aí eu falei, você esbarrou no quadro? Que quando eu cheguei, que eu olhei no quadro, de uma forma geral, assim, panorâmica, eu vi que o botão de emergência estava acionado. Acionou o botão de emergência para tudo. Né? Eu falei, olha o botão de emergência ali acionado. Puxei o botão de emergência, o motor partiu, tudo voltou ao normal. E talvez tenha sido uma questão de segurança também. Né? Acho que ele esbarrou, porque faltou energia, né? O técnico, de um modo geral, seja qual for a área de atuação, precisa saber também inovar e na hora lá que for preciso, claro que não pode ser regra, mas é uma exceção, mas é importante saber também improvisar. Improvisar, exato. Senão, então foi uma das situações que a gente passa como técnico, né? E que você, chegando com calma, às vezes até você estava fora do problema, você consegue enxergar. Foi algo temporário, mas muito parecido com a missão que o Narciso lhe deu há mais ou menos uns 30 anos, né? Para comprar os equipamentos de última hora. Nós, à época, o Narciso ele ganhou licitação para 2 agências do Banco do Brasil, uma em Ji-Paraná e a outra em Boca do Acre. Eram conclusões de obras inacabadas e que o Narciso pegou para terminar. E mais a construção... Nos velhos tempos da Mendes Carlos. Da Mendes Carlos. E mais a construção das casas do Tucumã. Né? Aí ele vai para São Paulo e compra todo o material elétrico. Né? E eu fui. Né? Compramos todo o material elétrico das 2 agências para a construção das casas. E com isso, nós trabalhamos juntos. Deu tudo certo. Graças a Deus. Vamos lá sobre o conselho. Eu vejo aqui que, como ainda não é um conselho, digamos assim, forte como os outros, como o CREA, como o CRC, como o Conselho de Engenharia, aliás, de Economia, OAB. OAB. Então, ainda há
uma junção em alguns estados. Por exemplo, aqui nós temos aqui, você chama Regional 1. Regional 1. São os estados do norte, todos, os 6, ainda mais os 3 do centro-oeste. E o centro-oeste mais o Distrito Federal, né? Sim, mas aí a gente perde o Pará e o Amapá, que é da Regional 2. Exatamente. Aí, por isso, não temos presidente em todos os estados, e sim representantes. Como é uma regional... É como se fosse um presidente. Nós temos o presidente que é uma regional só. E em cada estado existe um escritório. Tá, mas é um caminho já para a gente chegar ao conselho, enfim. Com autonomia administrativa. O conselho em si, para ele... Por exemplo, digamos que com o tempo o estado se desenvolva e existam técnicos suficientes que a arrecadação seja capaz de pagar as despesas. Esse é um dos critérios para composição, para a formação do... Para a formação de um conselho próprio dentro do estado. Né? E então, por isso que se juntaram-se vários estados, que é para poder manter um conselho. Então, por vários anos, esses profissionais eram vinculados ao sistema CONFEA-CREA. CONFEA-CREA. O CONFEA é o Conselho Federal e o CREA é o Conselho Regional. Né? Até o ano de 2018, até dia 31 de dezembro de 2018, nós fazíamos parte do CREA. Em setembro de 2018, foi oficializado a criação, já com a eleição do Conselho Federal, né, do CFT, e de setembro até dezembro nós ficamos naquele período de transição. Fazia parte do CREA ao mesmo tempo do Conselho Federal. Eu achava que vocês tinham seguido aquele desmembramento anterior com a turma de arquitetura? Da arquitetura e urbanismo. Não, eles foram antes. 2010, um pouco antes. Foi, né? Eles foram um pouco antes. Sim. E o Conselho Federal dos Técnicos foi em 2018. Evidentemente que isso é bom, porque descentraliza, mas o CREA sofreu um abalo, né? Porque sistema CONFEA também. Eu acho que a metade dos profissionais, à época, né, eram os técnicos junto com os tecnólogos também? Não, os tecnólogos, eles são de nível superior, continuam no CREA. Né? E o técnico industrial é a nível médio. Entendi. Né? É a nível médio. Então, com a saída dos técnicos, mais os arquitetos e urbanistas, houve uma deficiência muito grande na arrecadação, com a saída de todos esses alguns profissionais. conselhos passaram a depender do CONFEA. O estado do Acre, ele é dependente. Né? Eu conheço o CREA desde que me formei em 1975. O CREA era como o Conselho Federal dos Técnicos, do Conselho Regional dos Técnicos hoje. Entendi. Era Acre, Rondônia e Amazonas e Roraima. Formava Eu lembro que por muitos a anos, delegacia do Acre. Nos livramos dos outros estados, mas ficamos Acre e Rondônia. Depois ficou Acre, saiu Amazonas e Roraima, ficou e depois ficou Acre e Rondônia. E mais, acho que uns 15 anos atrás, ou 20 anos atrás, é que passou a ser o CREA só do estado do Acre. Qual é a importância de um profissional desse para o nosso dia a dia, para o nosso desenvolvimento da nossa economia? Olha, eu vou te explicar da seguinte forma. O conselho, ele é para regulamentar a profissão, dizer que aquele profissional é um profissional habilitado a exercer, né, aquela profissão. Porque muitas vezes o camarada chega e diz que é um técnico, mas não tem uma formação, né? E já o técnico inscrito no conselho é aquele que passou por uma escola, passou pelo todo o processo de formação e de experiência profissional, né? Então, para dentro da sociedade, eu me sinto um técnico realizado. Por quê? Eu posso chegar aqui dentro dessa emissora de televisão e dizer: eu fiz a instalação desse prédio. Parte da história. Eu faço parte, né? E para a sociedade, ele está prestando um serviço que ele está
ele tem capacidade, ele é habilitado, ele vai dar segurança à sociedade, assim como você com o médico. Você vai se consultar com o médico, porque ele não está inscrito no Conselho de Medicina, Entendi. né? Nós estamos falando aí apenas da questão elétrica, eletrônica e também de outras. Não, mas são mais de 100 profissões. A questão dentro da área hidráulica técnica. entra nessa também aí? O técnico em construção civil, o técnico em edificações, né? O técnico em edificações, ele faz parte da hidráulica, né? da parte hidráulica, né? O técnico industrial tem mecatrônica, tem técnico em mecânica, sistema de refrigeração. Mecatrônica é mais moderna, né? Coisa mais... É mais moderna. Eu vou te dizer com certeza, ô Muniz, que o técnico, ele tem uma participação dentro da sociedade muito importante. A partir do ano que vem, o Brasil vai licitar o sistema 5G nas telecomunicações. Então, eletrotécnico, técnico em telecomunicações, técnico em eletrônica, tem um mercado amplo, né? Então, hoje eu digo, para aquele o jovem... lá que conserta os nossos aparelhos de computador, de televisão, está dentro do Conselho dos Técnicos, né? É tudo... Um dia desse eu vi uma matéria sobre isso e eu vi ali que dentro desse bojo todo de profissões diversas no mesmo conselho, a mecatrônica está muito mais valorizada. É hora de manter o que aí está, mas buscar também meios para valorizar os outros. O técnico, que são tão importante quanto, né? O técnico de manutenção hospitalar é um campo amplo, muito grande, né? Então... tem a rede privada e a rede pública. Eu digo para o Federal, jovem... estadual e municipal. Você que quer ter uma formação, procure uma formação técnica, que teu emprego é garantido. Hoje é mais fácil o técnico ser contratado do que o engenheiro. Aquela tragédia que aconteceu anteontem no Rio foi do hospital? Talvez um profissional tivesse sido consultado, contratado, talvez poderia ter evitado, né? As manutenções corretivas em dias, né? Isso é importante. Muitas vezes o problema acontece, às vezes, por uma falta de manutenção. E se você tem técnico, se você tiver um técnico, que provavelmente que deve ter um técnico na TV Rio Branco, que dá a manutenção necessária em todos os equipamentos, iluminação, refletores, né, sistema de ar-condicionado, transformador. O problema é que o pessoal, às vezes, por falta de competência administrativa ou de dinheiro mesmo, acaba confundindo o termo economia. Não, preventivo com corretivo. Só faz a correção depois que está surtindo alguns efeitos negativos. Não precisa disso, né? Tem que fazer antes, né? Senão não é manutenção, já é correção. Muito mais caro, muito mais dispendioso, né? A manutenção preventiva, ela é muito melhor do que a corretiva. Vou dar um exemplo aqui, que também tem técnico de vocês aí do Conselho. O sistema de abastecimento de água, historicamente, sempre foi muito precário. Investimentos foram feitos. Só que quando você faz esses investimentos, você aumenta lá o sistema de distribuição, que é o mais complicado. O sistema de captação está funcionando 100%, de reservação. A comercialização ainda é precária, porque a inadimplência é muito grande. Mas quando você expande tudo isso aí, isso aumenta o problema e aí eles não fazem a manutenção corretiva. Uma máquina dessa funcionando, preventiva. Ela tem que haver manutenção. Senão quando ela para de vez. Muniz. Se não houver outra para substituí-la imediatamente, toda a cidade vai padecer, que é o que está acontecendo. Eu vou te contar aqui que o meu primeiro serviço, quando eu cheguei em Rio Branco, que apesar de morar aqui no Acre, já desde 1972, eu me formei em 1975. Eu nasci em Guajará-Mirim, mas a minha vida praticamente todinha, com exceção do período que eu fiquei em Cuiabá estudando, nós moramos em Guajará-Mirim, em Rondônia, em Boca do Acre, no Amazonas,
historicamente sempre tiveram muito relação muito mais com o Acre do que com Rondônia e o Amazonas, Exato. respectivamente. Foi bem. Então, eu me formei em 1975 e o meu primeiro desafio como profissional na área de eletrotécnica foi fazer a instalação elétrica da ETA Sobral. A primeira. A primeira, né? Estação de tratamento de água. Imagina você, naquela época, em 1975, que nem estrada direito para chegar lá na ETA Sobral tinha. Nós tínhamos até então, o que não podia ser chamado de estação, um embrião lá Era o Judia. da Judia, que não abastecia praticamente nada, só o centro da cidade. Em 1975, o Rio Sim. Branco era muito pequeno. É. Né? Então, quando da construção da ETA Sobral, aquilo foi no governo Vanderlei Dantas, Sim, sim. né? Então foi um negócio bem grandioso. Quer dizer, começou com Dantas e terminou com Mesquita, né? Mas foi uma obra grandiosa. Aliás, passou, foi já com o Macedo. Mesquita só deu um avanço, mas quem incluiu tudo foi já o Macedo. Não, 82? o Macedo já funcionava, a né? Sobral. Ah, na Sobral. Até porque no governo Macedo, para você ver, Ele expandiu mais, né? Foi em 1978, tá? O Macedo, Não, ele foi de 78 ele se elegeu, 79 para 79 ele assumiu. É. Eu falei 82 no finalzinho, quando ele concluiu essa parte aí. Eu posso te dizer com certeza, porque a época de 1978, eu trabalhava com Joaquim Macedo. Joaquim Macedo. Na onde? Na Sila. Nasceu. Nós estávamos construindo a Sila, né? Então, na mesma época, eu fiz a instalação elétrica da Coca-Cola e a construção da Companhia de Laticínios do Acre. O assunto está muito bom, nós temos que encerrar, infelizmente. Ô, rapaz! Quero agradecê-lo aqui, parabenizá-lo pelo trabalho e torcer para que o Conselho possa continuar crescendo e se Perfeitamente. fortalecendo. E tá eu bom? quero convocar, aproveitar a oportunidade para trazer os técnicos para dentro do Conselho, Isso é importante. né? Porque hoje a nossa profissão existe e é isso aí, gente. Um bom dia. Obrigado, Muniz. Sucesso. Um abraço ao seu sócio, doutor Antônio Carlos. Obrigado. Depois do intervalo eu volto para conversar com o Elton Lima. Ele também faz parte aqui do sistema de fiscalização do Conselho aqui do Acre e de Rondônia, né? Do CRT. Agora são 11h38. Até já. Onze h 47, tenho o prazer de conversar agora com o Elton Lima, que é o representante aqui da fiscalização, tanto no Acre quanto em Rondônia, na CRT1, Regional 1. Isso. Seja bem-vindo. Bom dia. Tudo bem? Obrigado pela oportunidade de estarmos presentes, né, divulgando o nosso serviço, que é em prol da sociedade, né? O CRT01 ele foi instituído por lei federal, pela lei 13639, de 27 de março de 2018, e o nosso intuito é fiscalizar e coibir o exercício legal da profissão, né? Nós temos hoje o CRT01, que compõe os 9 estados: Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Tocantins, DF, Mato Grosso do Sul e Goiás. Mostra por gentileza aqui, meu amigo o Raimundo Rodrigues, cadê ele? Tá, enquanto ele não chega, a gente vai se virando aqui como pode. Qual é a importância da fiscalização? Dizem que a legislação, para ser eficiente, precisa de fiscalização, senão cumpre quem quer. Isso. E aí? O nosso intuito, a nossa finalidade de todo e qualquer conselho, nosso principalmente, que fiscaliza o exercício técnico de nível médio, é coibir o exercício legal da profissão, né, tirando de circulação os más profissionais, né? São aqueles que não têm registro no conselho, que fazem aquele serviço meia boca, que se acham um profissional e tal, e tiram o serviço de um profissional que é habilitado, que é registrado no conselho, que paga a sua anuidade anualmente, né? Que emite as suas documentações exigidas pelo conselho. Essa é a finalidade da fiscalização do CRT01. Isso sem falar num prejuízo que podem causar à sociedade. Pode ter um prejuízo patrimonial, né? Prejuízo
moral também, né? Todas as esferas. Claro. A função nossa, a princípio, é envolve fiscalizar vidas o também exercício. nessa jogada Isso, toda, né? envolve isso daí também, sim, com certeza. Mostra aqui, por gentileza, agora, já que você está aí. A revista Setembro de 2019, 4 décadas de mobilização pelo Conselho próprio. Destaque com os principais acontecimentos dos primeiros meses do trabalho do CFT e mais, o CFT elucida as perguntas mais frequentes dos técnicos e técnicas sobre registro profissional, termo de responsabilidade técnica e outros protocolos. Então tem termo de responsabilidade técnica lá no sistema CREA é a ART. Isso. Anotação de responsabilidade técnica. Para o CREA é a ART, para o CRT chama-se TRT, é o termo de responsabilidade técnica. Que é mais técnica, ou menos a mesma coisa, que tem a mesma finalidade, né? É identificar o profissional que está executando essa atividade técnica de nível médio, fazendo com que ele se responsabilize de forma civil e criminalmente, caso haja algum sinistro no empreendimento que ele está realizando essa atividade. O tomador do serviço, o proprietário, né, o contratante dessa atividade, ele tem esse documento que ele possa se respaldar, né, caso venha a haver algum sinistro nesse empreendimento, nessa atividade, projeto de execução, a manutenção preventiva ou corretiva, ele tem esse documento. Só quem pode emitir é o profissional habilitado e registrado no conselho. Entendi. Né, ele que tem essa prerrogativa de emitir essa documentação para o tomador do serviço, no caso, o contratante dele. Elton, até por dever de ofício, a gente conversa aqui frequentemente com representantes dos conselhos regionais, seja da engenharia, da economia, da contabilidade, da administração, e a gente percebe claramente que, embora eles tenham mais tempo já do que vocês e seja de fato bem mais autônomo, né, porque vocês ainda estão na dependência de outros estados e tal, e eles têm dificuldade para fazer a fiscalização, principalmente no interior, que é muito dispendioso. Como é que vocês estão fazendo para cumprir o dever nesse caso? Na realidade, assim, é um conselho novo, né? Nós estamos com praticamente 2 anos de criação. Nós temos hoje fiscais em Rondônia, que eu sou de Rondônia, temos fiscal no Amazonas, fiscal no Mato Grosso do Sul, Goiás e DF. Né? Futuramente, com certeza, irá expandir mais o leque de fiscais para as outras regiões. Mas essa semana eu estive aqui na cidade de Rio Branco, né, no estado do Acre, e consegui fiscalizar alguns municípios da adjacência aqui, próximo à capital. Bujari, Senador Guiomar, né, Porto Acre. Capixaba, isso, tivemos visitando as prefeituras, né, algumas empresas, o departamento de obras, Sim. e licitação também, que às vezes não conhece a TRT, não conhece o conselho. E na exigência de uma licitação, ele também precisa cobrar do profissional essa TRT, que é um documento também legalizado, sim, né? Sim. Que tem toda a finalidade também da RT para o CREA, como a RRT para o CAL também. Gente, eu citei esses conselhos aí como um exemplo, mas são vários aqui. Tenho de economia, tenho de odontologia, tenho de medicina veterinária, enfim, são vários conselhos que existem aí. Sim. Tá. Eu sei que esse talvez não seja uma missão principal do Conselho, mas é importante também atrair novos técnicos, né, para fortalecer o Conselho. Como é que vocês estão trabalhando também essa parte? A nossa mensagem, assim, a princípio, por ordem do presidente, o nosso técnico em agrimensura, presidente do CRT 01, Luiz Dias, é fazer esse serviço de fiscalização orientativa, né, e educativa, passando nos órgãos públicos, nas empresas, nas indústrias, né, deixando o ofício circular 001, apresentando o conselho e chamando os profissionais que se formaram recentemente, que têm interesse, que têm a intenção em praticar atividade técnica, que se registrem no conselho, né, para ele estar trabalhando de uma forma legalizada, né, se registrando no conselho, emitindo as suas TRTs, seus termos de responsabilidade técnica, de modo que ele não venha a cair no exercício ilegal da profissão. A princípio, a nossa atividade é essa daí. Sim. Eu vejo aí que pouco mais, talvez nem isso, 30% mais ou menos, estejam devidamente inscritos. Isso. É um percentual baixo ainda, né? É um percentual baixo. Mas levando em conta o tempo de vida do conselho, acho que está no bom caminho já. Isso. A grande maioria já veio migrado do CREA, né? Sim, automático. Já veio automático migrado do CREA. E os que não vieram migrados estão cursando agora, finalizando, né, cursos técnicos agora 2020.
E com certeza a gente vai ter que fazer esse serviço aí de captar esses profissionais para que eles se registrem no conselho, caso eles tenham interesse em exercer essa atividade técnica industrial. Vocês têm uma projeção, uma noção de quando iremos ter de fato um conselho com toda a autonomia administrativa e financeira? Olha, tem que se fazer um estudo, né? Fazer um estudo econômico, financeiro, para se fazer um levantamento da possibilidade de desmembrar, né, esses 9 estados hoje que compõem o CRT-01. A princípio... Ainda bem que não é coisa nossa aqui. São de mais 9 estados. Mais 9 estados. Aliás, né? mais 8, né? A princípio, eu acho que vai ficar para o ano que vem esse estudo. Creio que já devam estar pensando nessa possibilidade também. A diretoria do CRT-01, junto com o nosso presidente, Luiz Dias, né? Pensando na possibilidade de fazer essa divisão, até porque são muitos estados, muitos profissionais. E cada estado tem sua particularidade, né, a sua demanda que precisa ser atendida e trabalhada. Por enquanto, presidente, as pessoas, as organizações precisam de um trabalho como o de vocês. Podem ficar tranquilos de que, se for inscrito no conselho, esse profissional está devidamente capacitado para atender a demanda? A gente, com toda a segurança. Isso. No ato fiscalizatório, a gente orienta as empresas, os tomadores de serviço, que ao contratar um profissional de nível médio, né, verifique junto ao conselho se ele é registrado, né, no conselho, se ele está emitindo o documento chamado TRT, que eu acabei de explicar agora há pouco, né, que com isso ele se resguarda de um mau profissional. Né, e a nossa atividade, a nossa função como agente de fiscalização é essa, é fiscalizar empresas, indústrias, órgãos públicos, saber se esses profissionais estão agindo nessas entidades e estão trabalhando de forma regular. Você falou agindo, aí eu imaginei aqui. Vocês acabam automaticamente interagindo também com a turma da engenharia, né? Também. A gente, o trabalho depende do outro, trabalha, né? Completando, ali, né? Digamos não assim, há uma competição, é uma complementação. Digamos que a engenharia faz o 100%, o técnico faz o 50%, né? Mas a gente está sempre ali, trabalhando lado a lado ali. Tá. Hoje, qual é a grande dificuldade de vocês para exercer a profissão? A grande dificuldade? Sim. A grande dificuldade é o deslocamento. Às vezes tem muitos lugares remotos, assim, que você não consegue fácil acesso. Às vezes você chega num órgão, você não consegue ser atendido e tal, aquela coisa toda. Ontem eu estive aqui numa grande empresa aqui, não pude ser atendido, né? Assim, tem uma certa resistência ainda, muitas pessoas não conhecem o conselho. Essa acho que é a grande dificuldade. Mas a gente está trabalhando em cima disso e creio que logo, o mais breve possível, será sanado esse problema. Vamos trabalhar então essa parte aí para tornar o conselho mais conhecido. Isso, contamos com o seu programa, com a sua participação, de modo a divulgar esse serviço, esse novo conselho, né, que está em prol da sociedade, proteger a sociedade contra os más profissionais. Assim como outras profissões, outros conselhos de classe, esse aí também acaba gerando também naturalmente outras profissões, né, ligadas a você, né? Por exemplo, muitos cursos agora, muitas profissões que mais ligadas à questão da informática, que age através de sistema remoto, estão ligados a vocês também. Isso também. Hoje nós temos em atividade mais de 75 profissionais de nível médio, né? Sim. Técnico de edificações, eletrotécnico, técnico de topografia, agrimensura, técnico eletromecânico. O engenheiro agrimensor não está com vocês, só o técnico. Não, o engenheiro agrimensor continua no CREA. Agora o técnico, sim. O técnico agrimensora, sim, é conosco. Que é de fato quem faz a coisa, né? Isso, é quem faz a coisa acontecer, que bota a mão na massa, né? Legal. 11h59, queremos aqui agradecer ao Elton, dizer que foi um prazer recebê-lo aqui também e vamos continuar aí de mãos dadas para que o Conselho seja cada vez mais conhecido, mais fortalecido. Eu agradeço também em nome do nosso presidente Luiz Dias, da diretoria e de todos os servidores do Conselho. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né, divulgando o Conselho e agradeço também o seu programa e a participação também. A sede aqui funciona no centro ainda? O nosso escritório funciona no centro. No centro de Rio Branco. Ali próximo ao terminal? Ou não? Isso, próximo ao terminal, no prédio ali das Azul Piscinas ali. Então na Avenida Brasil? Isso, na Avenida Brasil. Centro. Próximo ao terminal. Isso, próximo ao terminal. Muito obrigado. Eu agradeço pela participação, obrigado, bom dia. Muito bem. Daqui a pouquinho eu volto para entrevistar o professor, historiador, caricaturista, que mais? Artista, de um modo geral. Meu amigo de longa data, Enilson Amorim.
Agora são 12 horas pontualmente no Acre. Até já.